Bem, continuando a aula, vamos pegar aqui um exemplo aqui prático, né, para poder aplicar o conceito de velocidade média. Vejamos aqui a situação. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. E às 9 horas e 30, né, 9 e meia, passa pelo quilômetro 240. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? É bem parecido com esse exemplo que eu citei aqui. Tá? Eu fiz um exemplo introdutório, só que é bem semelhante. Então, vejamos. O que a gente pode colher daqui para resolver essa situação? Eu vou tentar buscar daqui a posição inicial do objeto. Colocar assim, ó, a posição inicial. Colocar só SI de posição inicial. Pronto. A posição inicial dele é 30 quilômetros, né? Ele está no quilômetro 30. A posição final dele nessa situação, vou colocar SF, a posição final é do quilômetro 240. Então tá aqui. Só que lembra, para calcular a velocidade, do que a gente precisa? A gente precisa dos deltas, tanto do deslocamento como do tempo. Então eu vou pegar aqui o delta do deslocamento. Vou tentar calcular aqui o delta do deslocamento. Delta do deslocamento é o quê? É o quanto ele mudou de posição, não é isso? Do 30 para o 240 foram quantos quilômetros? Faz a conta aí rápido, vai. Muito bem, 210 quilômetros. Esse é o ΔS dele. Agora a pergunta é, em quanto tempo esse deslocamento aconteceu? A gente está vendo que o tempo inicial dele era 6 horas e o tempo final, 9 e meia. Como que eu escrevo 9 e meia em linguagem matemática para cálculo? Ao invés de colocar 9 horas e 30 minutos, a gente coloca 9 e meio, né? Porque 9 horas e meia. 9 horas mais meia hora. Isso dá o número 9,5. 9,5, não é 9,3 não. Porque 9 horas mais meia hora. Tipo assim, ó. 9 horas mais meia hora. Meio. Entendeu? Metade de um. Metade de uma hora. Tá? Então, beleza. 9 e meio, 9 horas e meia. Só que o que me interessa para fazer a conta não é esses tempos iniciais e final. O que me interessa é o ΔT. Quanto tempo se passou? O tempo decorrido aqui foi de 3 horas e meia. Então, ele percorreu 210 quilômetros em 3 horas e meia. Logo, a velocidade média vai ser o ΔS dele, 210, dividido por 3,5. E aqui, pessoal, vem uma observação que eu quero fazer com vocês. Aqui vai entrar a parte de fazer conta. Aqui é continha. Eu não vou gastar muito tempo fazendo continha aqui, senão os vídeos vão ficar longos, tá? Então, eu vou confiar que você vai estudar a continha para aprender a fazer. E eu estou te passando o caminho. E você vai ter que treinar essas continhas para aprender a fazer as continhas, tá? 210 dividido por 3,5. Joga no chat GPT, ele te mostra como fazer, caso você não saiba. Tá? 210 dividido para 3,5. Isso aqui vai dar, nem eu sei também quanto que dá de cabeça aqui. Ó. Deixa eu fazer o cálculo mental aqui. 210 dividido para 3,5. Isso vai dar 60. 60. Só que veja, o deslocamento está em quilômetros e o tempo está em horas. Então é claro que a velocidade vai ficar em quilômetros por hora. Então tá aí a velocidade média dele nessa situação. Vamos ver outro exemplo aqui. Pronto, mais uma situação aí. Um carro de passeio percorre 30 quilômetros em 20 minutos. Determine sua velocidade escalar média nesse percurso. Pessoas, veja só. Eu vou mostrar duas formas de fazer essa questão. Uma correta, porém menos usada, e a mais usada que eu sugiro que vocês aprendam. Primeiramente, olha só. Se o carro de passeio percorre 30 quilômetros em 20 minutos e eu quero a velocidade média dele, a questão já deu todos os dados. Ele percorreu 30 quilômetros, ou seja, ele se deslocou 30 quilômetros. A questão, então, já disse que o ΔS dele, o deslocamento, é de 30 quilômetros. Já poupou a gente de ter que pensar.
E disse ainda que o tempo foi de 20 minutos. Ele fez esse percurso em 20 minutos. Então é claro que a velocidade dele vai ser o deslocamento pelo tempo, ou seja, 30 dividido para 20. Né? Corta os zeros aí, vai ficar 3 dividido para 2, que dá 1,5. Só que repara que o deslocamento está em quilômetros e o tempo está em minutos. Então a minha velocidade vai ficar em 1,5 quilômetros por minuto. Pronto. Isso aí tá certo. Nenhum problema. O problema que a gente vai... viu o que eu falei? Nenhum problema. O problema... assim, não é que esteja errado. Só que o único empecilho que a gente vai encontrar em fazer assim é que nas questões, geralmente, a unidade de medida ela não vem em quilômetro por minuto. Ela geralmente vai vir em quilômetro por hora ou metro por segundo, são as mais usadas. Então, já que eu tenho a distância em quilômetros já, eu vou transformar esses minutos em horas. Tá? Vou transformar esses minutos em horas. Vou mudar isso aqui para hora. Isso aqui vai virar hora, tá bom? Mas como que eu faço isso, Sônia? Como que eu transformo minutos em horas? Veja só, a gente sabe que uma hora, ela tem 60 minutos, né? Todo mundo sabe disso, eu acho. Acho que essa é a informação padrão. Pensa comigo que essa reta que eu acabei de fazer aqui, ela corresponde a uma hora. Uma hora tem 60 minutos. Se eu dividir a hora, ou melhor, se eu dividir os minutos em 3 partes, como está dividido aqui, cada parte tem 20 minutos. 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Só que uma hora dividida em 3 partes, cada hora vai ter 1/3. 1/3, 1/3 e 1/3, né? Que é uma parte de 3. Ou seja, cada parte dessa, cada 20 minutos desse equivale a 1/3 da hora. Então, ao invés de usar ΔT como 20 minutos, eu vou usar como 1/3 da hora. Assim. Então, na hora de calcular a velocidade, vai ficar um cálculo assim, olha. Velocidade é o meu ΔS, que é 30, dividido pelo ΔT. Só que o ΔT que eu estou usando agora vai ser em horas. Então, eu vou usar 1/3. Aí eu vou cair numa divisão de fração matemática básica. Se você não souber fazer isso, anota que é algo que você precisa dar uma estudada. Isso é rápido, mas tem que fazer isso. Estou te dando um caminho. Lembra que eu falei? Estuda comigo que eu vou te colocar na UERJ. Pelo menos tirando uma nota boa na parte de matemática e física. Então, faça por onde? A sua parte, então, se não sabe dividir frações, estuda isso um pouquinho. Mas mesmo assim eu vou dizer, como que faz isso? Para dividir frações, eu vou repetir a primeira fração, que é 30, e vou multiplicar pela segunda invertida. A segunda fração invertida vai dar 3 sobre 1. Essa é a regra. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Essa conta aqui vai dar 90 sobre 1, né? Porque na multiplicação de frações, a gente faz direto, de cima com de cima ou de baixo com de baixo. Então vai dar 90 sobre 1 ou simplesmente 90. Como a unidade está, o meu deslocamento está em quilômetros e o tempo está em horas, agora eu tenho a velocidade em quilômetros por hora. Ou seja, um objeto que se desloca a 90 km por hora significa que ele está se deslocando 1,5 km por minuto. Tá bom? Então, com esses 2 exemplos aí, já talvez seja suficiente para vocês poderem treinar em outras questões. Até mais, até a próxima aula.